Ele é especialista em Direito Penal Econômico, membro da Comissão de Direito Penal e Processo Penal da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso, e do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Vou conversar essa semana com o advogado Vinícius Segato. Na pauta, o pacote anticrime, que completou 2 anos em dezembro passado, e o Instituto da Delação Premiada, o polêmico Instituto da Delação Premiada. Doutor Vinícius, seja muito bem-vindo ao Nossa República. Mauro, muito obrigado aí pelo convite. É uma satisfação estar aqui conversando com você e com seus telespectadores. Eu queria começar logo de cara falando da delação premiada, que antecede aí a lei do pacote anticrime, e que desde o início trouxe muita polêmica, muita discussão em torno desse instituto, alguns defendendo o instituto como uma ferramenta importante nas investigações, na apuração de crimes mais complicados, sobretudo os crimes de corrupção, e, de outro lado, pessoas que defendem que o Instituto ele acaba sendo uma ferramenta abusiva, muitas vezes, tanto por parte do Ministério Público como pela própria Justiça. Como é que você vê esse Instituto da Delação Premiada, Vinícius? Mauro, é necessário uma cautela quando se fala da colaboração premiada, pois ele é um bom instituto, porém, ele deve ser bem manuseado. Nós estamos diante dessas questões porque haviam muitas lacunas na Lei 12.850 de 2013, que é a Lei de Organização Criminosa, que fala, em sua grande maioria, ela retrata a questão da colaboração, e essas lacunas acabaram gerando essas divergências, né? Essa questão doutrinária, tendo pessoas que defendem. Obviamente, ela é um bom instituto de combate à corrupção, enfim, dos crimes contra do colarinho branco. Ocorre que ela deve ser manuseada e operada dentro dos limites legais. O que a gente viu é que muitas das vezes, agora no passado recente, esses limites foram extrapolados e aí veio uma reação, o parlamento veio e acabou clareando, suprindo essas lacunas que haviam nessa Lei 12.850, que é a Lei de Organização Criminosa, onde a maioria das regras da colaboração estão inseridas. O senhor acha que o pacote anticrime acabou melhorando esse instituto? Eu gosto de falar de delação premiada, embora os juristas todos falem em colaboração premiada, né? Eu acho que colaboração é um termo meio cínico para uma coisa que pretende entregar uma outra pessoa, fazendo alusão a práticas ilícitas, para livrar as próprias práticas ilícitas de quem faz essa denúncia, quem não é nem a denúncia, que faz a delação, né? Então, eu prefiro usar a delação mesmo, porque é um termo mais pesado, me parece mais apropriado no caso. Mas, de qualquer maneira, o senhor acha que melhorou? O senhor defendeu a ideia aí de que houve o Congresso Nacional conseguiu ajustar melhor com o pacote anticrime, que veio lá do ex-ministro Sérgio Moro, mas hoje, na aplicação real, no dia a dia, a gente vê muito claramente diversas delações, sobretudo no âmbito do Estado ou dos estados, para não ficar nos tribunais superiores, que as delações, muitas vezes, elas não se comprovam. Mas elas não se comprovam, mas já fizeram um estrago enorme na vida das pessoas, né? Essa exposição pública, o noticiário, as informações hoje se propagam de uma maneira muito rápida, e aí a pessoa fica com um carimbo enorme de criminoso, e isso não se apaga do dia para a noite. Como é que o senhor vê isso? É possível ainda ser mais rigoroso em relação a esse instituto, sobretudo por parte das autoridades do Ministério Público?
Mauro, como você bem pontuou, a questão da delação em si, o que acontece? O abuso gerou uma reação do parlamento. Os abusos que que nós vimos nos últimos anos nas operações geraram essa reação. Realmente existiam lacunas dentro dessa lei de organização criminosa que, infelizmente, algumas pessoas sofreram medidas cautelares, prisão, busca e apreensão, chegaram a virar réus dos processos, ou seja, as denúncias foram recebidas com base única e exclusivamente na palavra do colaborador. E qual é o problema disso aí? A palavra do colaborador, ela hoje em dia, já temos esse avanço com o pacote anticrime, ela não pode mais dar razão de maneira isolada à decretação de uma medida que, como bem posto, várias pessoas sofreram toda a peregrinação de um processo judicial para lá na frente chegarem à absolvição e verem que única e exclusivamente estavam dentro de uma ação penal com base na palavra. Às vezes nem absolvição, às vezes até, olha, não é por aí, percebemos, não vai nem a julgamento, não é apresentada nem a denúncia, só o estrago é que foi feito. E o pior de tudo é que as consequências vão muito além de uma ação penal. Elas se estendem na questão profissional, na questão pessoal, na questão realmente é uma questão de é uma cruel ruína de reputações, né? Onde a pessoa tem o seu nome lançado, sem direito, só a posteriori, né? Porque o contraditório na delação, como é um procedimento sigiloso, esse contraditório vem a posteriori. E de muita forma, a pessoa já foi ali, né, julgada e condenada diversas vezes antes mesmo de um julgamento, jurídico falando, né? Essa coisa de... Aliás, a condenação sem julgamento não é uma coisa que advém da delação premiada em si, desse instituto. Antes disso, essa coisa das prisões, às vezes cinematográficas, essas coisas muito, muito divulgadas na hora da investigação, acabam também, da mesma maneira, condenando a pessoa a pagar um preço para o resto da vida, né? São condenadas sem julgamento, como o senhor frisou, e essa punição moral, que é absolutamente incondicional, ela não existe na legislação brasileira, em lugar nenhum, né? Até hoje, não, ainda que tenha havido uma melhora na questão da aplicação da delação premiada pela lei anticrime, a gente percebe que ainda hoje você tem pessoas sujeitas a esse tipo de exposição, não se combate as ações, porque assim, eu vou pegar um caso típico aqui de Mato Grosso, que foi muito, muito rumoroso, e que acabou não se conformando. Foi a prisão da época do ex-prefeito de Sinop, Nilson Leitão, depois foi candidato várias vezes, deputado federal, enfim, tem uma projeção nacional importante, inclusive. Foi preso, a imagem dele algemado percorreu o Brasil inteiro, e aí, no final, nem inquérito, nem processo aconteceu, chegou à conclusão que ele não tinha absolutamente responsabilidade daquilo que era apontado como, denunciado como suspeita, etc. Mas ele passou muito tempo, e até hoje esse caso é relembrado, né? Mas ele é didático no sentido que a gente está falando. Muita gente, principalmente pessoas públicas, tiveram esse tipo de problema, né? De terem expostos, de perderem uma eleição em cima de uma denúncia. Eu vou relembrar aqui também o senador Antero Paz de Barros, que passou por um processo desses, num processo eleitoral, numa denúncia absolutamente infundada, no caso lá das ambulâncias, naquele escândalo das ambulâncias, quando ele mesmo tinha tomado providência contrária àquilo, se vendeu a ideia de que ele também se aproveitou daquela situação
e foi muito ruim, né? Politicamente para ele, para a imagem dele. Claro que o Antero, como é um homem de comunicação, ele acabou rapidamente, e é uma pessoa absolutamente correta nesse sentido, de honestidade, de correção, né? Tem uma índole importante, assim, exemplar a vida dele nesse sentido, mas naquele momento teve um significado eleitoral, um prejuízo eleitoral muito grande, né? Além da própria imagem. Mas isso acontece, essa coisa da punição moral que o Brasil não conseguiu superar ainda. Eu estou fazendo uma pergunta longa, porque eu acho que precisa contextualizar para as pessoas entenderem. Como é que o senhor se posiciona diante desse tipo de situação? Quando um cliente seu é execrado publicamente e não consegue, porque não tem defesa para isso, né? Para esse tipo de atitude, de situação. Mauro, infelizmente, essas questões não são tão incomuns, né? A gente vê diuturnamente pessoas sendo delatadas e sem a possibilidade de uma resposta à altura num primeiro momento. Ocorre o seguinte, para responder essa questão, eu acho oportuno a gente remeter um pouco à questão do pacote anticrime, que vai desaguar nessas mudanças que refletem justamente nessa pergunta. O que é o pacote anticrime? Há muito já vinha se cobrando uma atuação na legislação jurídico-penal. Vem para a questão do pacote, entre aspas, pacote Moro, que foi essa criação do pacote anticrime. O que é o pacote anticrime em si? E eu estou dizendo para nós chegarmos nas mudanças. Existia esse anseio da sociedade por mudanças, e a maior mudança, ela é uma lei alteradora, né? A lei do pacote anticrime, ela é uma lei alteradora e ela alterou 17 outras leis. Alterou o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Organização Criminosa, a Lei de Drogas, o Estatuto do Desarmamento. Dentro dessas mudanças, e chama atenção novamente, é a maior mudança jurídico-penal dos últimos 30 anos. Não sei se em razão da pandemia e da questão temporal, porque ela entra em vigência no dia 24 de dezembro de 2019. Na verdade, ela é publicada no dia 24 de dezembro de 2019, entrando em vigência no dia 23 de janeiro de 2020. Logo após, nós temos uma pandemia. Obviamente, as atenções se voltam toda para a questão da pandemia, e enfim... E a questão não é tão abordada e discutida da maneira que deveria. Ou seja, é uma mudança muito significativa de um clamor, né, tanto da sociedade, de um governo que vinha dizendo de um recrudescimento penal, era uma promessa de campanha, sem entrar em questão política, mas foi uma necessidade e ele acabou passando. Obviamente, esse projeto foi totalmente desidratado e acabaram passando questões que, num primeiro momento, quem propôs, né, as pessoas que encabeçaram a ideia dessa lei, nem imaginaram. Agora, além desse recrudescimento penal, porque o pacote anticrime é diferente do que algumas pessoas pensam, houve um recrudescimento, há um aumento de pena máximo, há alguns critérios mais rígidos para uma progressão de regime. Só que, dentro disso, também foi moldado, e a gente estava vivenciando um período de diversos abusos, onde a lei da organização criminosa, que aí a gente vai desaguar na questão da colaboração premiada, ela vem e ela começa a parar as arestas. Existiam muitas lacunas nesse procedimento, e essas lacunas geravam insegurança, tanto para a sociedade, tanto para o delator quanto para o delatado. Nós não tínhamos regras claras para a colaboração. Obviamente, com essas mudanças que o pacote anticrime trouxe na Lei 12.850, elas não acabaram, não se exauriu essa dúvida. Mas há um avanço muito grande, ficaram mais claras as regras, e isso traz uma segurança. Uma das questões que eu costumo dizer que são um dos grandes avanços, principalmente para se evitar esses abusos, é a modificação do artigo 4º, parágrafo 16 da Lei 12.850. O que ele diz após a mudança?
que nenhuma medida cautelar real ou pessoal será determinada com base única e exclusivamente na palavra do colaborador. Também não será recebido nenhuma denúncia com base única e exclusivamente na palavra do colaborador e também não será nenhuma sentença, obviamente, condenatória, será, né, a gente não chegaria até esse momento. Desculpa interromper. Isso que o senhor colocou aí com relação a medidas cautelares, isso já se efetivou na prática? Hoje já se verifica isso? Porque a impressão que eu tenho, lendo o noticiário, que continua acontecendo. Mauro, você não está errado. Eu acredito que, assim, como é uma mudança e há uma certa resistência, muitas vezes, dessa mudança, mas já vemos uma evolução, sim, né? Nós vemos uma nova dinâmica, vemos o número de prisões em si já serem diminuídos, e aí não se deve só à alteração da questão da colaboração premiada, e sim do Código de Processo Penal, que também foi alterado com relação à prisão. Dando um exemplo, hoje em dia não se pode mais decretar a prisão com base, na verdade já era uma construção doutrinária e jurisprudencial. A gente tem que ter a contemporaneidade da prisão. Os fatos cometidos no ano de 2013, se mostra necessário uma prisão em 2022, será que os fatos são os mesmos? A gente não tem outros elementos para se combater isso? Hoje em dia já está, o Código de Processo Penal foi modificado e já se diz, a prisão vai ser deferida caso hajam fatos novos ou a medida seja contemporânea com os fatos. Isso é uma das questões que vai mitigando esses abusos que a gente vinha e pessoas tomando medidas cautelares de busca e apreensão, medidas de prisão preventiva e temporária, o que ocorreu e não deixou de ocorrer, obviamente, mas se diminuiu. Eu acredito que nós estamos avançando, sim, para evitar esse tipo de coisa, da pessoa ser denunciada, como você bem disse, e responder uma ação penal por 8 anos, enquanto gerar essa questão de insegurança, e para se chegar no final e se ver, não, o que nós temos aqui é única e exclusivamente a palavra de um delator, que nem sempre retratou a verdade na sua colaboração. Nós vemos aí que existem N interesses por trás de uma questão, né? Ele tem interesse que a delação dele se mantenha. A condenação seria boa, porque é um acordo. A colaboração é um negócio jurídico processual, o que é um acordo entre o Ministério Público e o investigado, né? Com trocas de direitos e deveres. Obviamente, um tem interesse, a persecução penal, os órgãos de investigação têm interesse em elucidação da situação, e o réu, que já é uma pessoa confessa, ele cometeu um crime, ele quer o máximo de benefícios possíveis, né? E aí a gente, num primeiro momento, como as regras não eram muito claras, de 2013 para cá, nós vimos esses abusos, né? Com interesses das mais diversas formas e pessoas, infelizmente, sendo vítimas. Veja bem, quando a gente diz vítimas dessa questão, não que a gente seja contra a corrupção. Eu acredito que qualquer pessoa em sã consciência não é contra a corrupção. Combater a corrupção, obviamente, é necessário. Contra o combate à corrupção, né? Exato, nós não somos contra o combate à corrupção. O combate à corrupção é necessário, só que ele tem que ser feito dentro do modelo legal, dentro da Constituição. Nós vimos aí, num passado recente, um Estado que criou uma superoperação na região sul do país, por escolher fazer da maneira mais fácil e não da maneira correta. Nós vemos o Supremo reformando decisões, anulando condenações, o que gera para a sociedade uma sensação de impunidade. Mas não é a questão de impunidade, e sim a questão de não fizeram da maneira correta, preferiram fazer da maneira mais fácil. E, infelizmente, perde a sociedade. Esse assunto é extremamente importante, eu gostaria de voltar a ele agora, nós precisamos ir para um intervalo comercial, e a gente volta falando da questão da Lava Jato, que é super importante as pessoas entenderem o que se passou com a Lava Jato, porque há muita confusão acerca disso, e nós voltamos no instante. Não saia daí, estou esperando você para o segundo bloco do Nossa República.